Henrique, Ai, pô, ai. cara, eu já imaginava, viu, quando a gente falou nesse tema, que a gente não ia conseguir esgotar em uma live só, né? É, verdade. E eu sei que a gente não vai esgotar hoje também, A gente mas agenda a parte 3. parte 3 e vai, porque sabe o que eu pensei, Henrique? Depois que a gente concluiu aquela live, o pessoal participou muito, tive um feedback muito positivo, agradeço, pessoal, vocês todos, né, por participarem, por dar esse feedback positivo. Agradeço a vocês que foram se inscrever nos canais do YouTube da gente, né? Porque ajuda a gente, para nós é muito importante, agradeço a vocês. Mas assim, cara, eu tava pensando, ô Altran, como é importante, bicho, esse tema. Sim. Cara, se a gente é tão importante, assim, eu acho que a lógica da importância desse tema é porque hoje 75% das calorias que a gente come vem de grãos. Você está entendendo? Exatamente. Vem É, de grão e não e deveria. não deveria. E não deveria, E não deveria. E não né? deveria. Mas A vai gente, daí. a gente, a gente começou com essa história há 12 mil anos atrás, com essa história de agricultura, e a gente meio que perdeu a mão, né? A gente, não sei, eu não, assim, eu gosto muito daquela hipótese que eu falei na live passada do efeito opioide do glúten, né? Dos peptídeos da digestão do glúten. Mas, cara, eu realmente não sei por que cargas d'água a gente optou por esses trocinhos, entendeu? Arroz, trigo, em menor grau, cevada, malte, aveia. A aveia tem uma campanha de marketing muito poderosa aí da Quaker, né? Que veio e tal, mas é difícil você entender por que a gente optou por esse tipo de alimento, entendeu? Porque não tem paladar, não tem, sabe? É difícil, realmente é difícil. Ah, você falou da coisa certa demais agora, cara. Não tem paladar. Se a gente pensar nas formas originais, sem processar, e mesmo processando, a gente foi conseguir dar paladar a isso, historicamente falando, muito recentemente, Sim, né? sim. Então, você vai pensar do advento do açúcar como um produto acessível para cá, eu vou botar o quê? 600 anos, talvez, Hum, mesmo assim com muitas uhum. ressalvas, É, né? Então, é um negócio, realmente. Olha, Altran, você levantou aí um mistério agora. é. Porque a turma tem mania de falar assim: não, o cultivo dos grãos veio para poder juntar as pessoas para viver todo mundo junto na mesma área. Tá, isso faria sentido se eu já soubesse de antemão o que, que eu poderia fazer com aquilo. Claro, Mas você, a você traz o união das questionamento lá pessoas é na o base. contrário. É o Exatamente. contrário. É o contrário. O, 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 a união das pessoas veio porque a gente colocou o grão, mas não foi porque a gente botou o grão, porque a gente já sabia que se botasse o grão ia juntar a gente. Não. Não, não faz sentido. Eu estou lendo um livro muito bom agora, chama-se é, Filho, pega esse osso da Pete para não bater barulho, por favor. A cachorra pirou aqui com os ossos. Faz parte. É, eu estou lendo um livro muito bom agora, chama Germes, Armas e Aço. Você já ouviu falar desse livro? Você já falou dele para mim. Pois é um Você já livro falou dele show na de aula bola. também. O autor chama Jared Diamond. E ele fala, a premissa do livro é interessante. Por que foram os europeus que vieram para a América e dizimaram os maias, os incas e os astecas e não o contrário? Por que a humanidade nasceu na África e, no entanto, foi a Inglaterra que colonizou a África do Sul? Não é interessante de fazer essa pergunta? Qual é a Muito. razão? Né? Qual é a razão? Porque você fica... Não, eles vieram e eles tinham o poder de atravessar o oceano, porque tinha barco, eles tinham isso, tinham aquilo assim, mas por que eles tinham e os outros não tinham? Tá entendendo? Então é um negócio bem assim, interessante. E ele fala nesse livro, Adolfo, sobre essa questão da... Ele tá falando de quê mesmo? Você estava falando do livro. Sim, antes. Por que eu ia A gente falar no livro? estava falando da ideia de que os grãos Pronto, seriam lembrei. sido Lembrei. escolhidos para juntar as pessoas, né? Lembrei, eu peguei o fio da meada. Então, a agricultura, ela possibilitou essa vida em sociedade, porque vários aspectos vieram por conta da agricultura. Bom, primeiro, nós temos um excedente alimentar, né? Nunca antes, né? Pensa como um cara que está
começou a plantar as coisas. Não tinha excedente alimentar. Como caçador-coletor, você come hoje, amanhã está faltando. Você tinha escassez, isso Tinha sim. escassez. E quando você esgota determinada área, você tem que ir para outra. Agora não, agora eu estou plantando. Então, estou plantando, eu tenho excedente. Com excedente, eu tenho poderio, eu tenho poder, porque nasce do excedente a possibilidade de eu me sobressair sobre outra pessoa. É um poder econômico, né? Porque gera poder econômico. Né? Gera poder econômico. Eu vou te mostrar minha. Peraí, deixa eu pegar ela para tu ver. Pega o outro ali, filho. Vem cá, Pete, vem cá. Vem cá, pra tu aparecer na live. Olha. Oh, Jack Russell. Já gosto, viu? É a Pete. Danada, meu amigo, danada. Aí, cara. Como não ser? Tem muita energia. Jack Russell. Aí, cara, eu pego esses ossos, ó. Isso aqui é o osso que eu faço, que eu uso o tutano por mim. Aí entrego pra ela, entendeu? Só que essa bicha fala, tá ótimo. porra quando bate no chão. Então, cara, bom, agora eu peguei os dois únicos, não vai mais fazer barulho. Então, o que acontece? Nasce aí a possibilidade de uma sociedade, nasce aí a possibilidade de hierarquia, e a partir do momento que eu tenho coisas, eu tenho que proteger essas coisas. Porque eu tenho um povo que tem mais e um povo que tem menos, então pode haver guerra, então já tenho que ter estratégia, já começa a nascer arma. E aí, ao mesmo tempo, se eu tenho excedente, porque veja bem, antes da agricultura, eu tinha a mulher humana tinha um filho a cada 4 anos, era a média. Depois do advento da agricultura, por que ela tinha um filho a cada 4 anos? Porque depois que o menino nascia, ela tinha que amamentar um bom tempo para poder essa criança crescer e para poder essa criança atingir uma determinada idade que pudesse ser mais ou menos autônoma e pudesse se locomover junto com os outros que estão mudando de lugar, né? Agora não, agora eu tenho, depois da agricultura, eu posso ter um filho a cada 2 anos. Porque eu não preciso mais amamentar tanto tempo, porque eu estou parado, eu não preciso mais ter essa... Eu posso ter um menino sendo amamentado e um de 2 anos sem nenhum problema. Tá entendendo? Então aí eu aumento a densidade populacional, e na hora que eu aumento a densidade populacional, eu começo a ter mais doença. Na hora que aumenta a densidade... meu amigo, o negócio é interessante. Isso é sensacional, meu irmão. Isso é sensacional, cara. Você vê que tem uma lógica, tem um andamento lógico que vai trazendo cada vez mais desafios que fazem com que o ser humano seja obrigado a se desenvolver, obrigado até a se unir em prol da solução dos problemas. E foi isso que nos fez chegar até onde chegamos. E eu percebo muito, Altran, que talvez a falta disso é que esteja fazendo a gente ir para onde estamos indo. Sim. Faz sentido. Sentido, porque outra coisa que tem também nesse livro que é interessante é que a partir do momento que eu comecei a criar bicho, eu comecei a ter outros tipos de doença que eu não tinha quando eu era caçador-coletor. Né? Então eu tenho alta densidade populacional e um bocado de bicho ao redor. Pensa aí na bagunça. Como dizia, dizia um professor amigo meu, uma poliesculhambose. Eu gostei do nome. Tá bem descritivo essa poliesculhambose. E você tem toda a razão, porque, cara, a partir do momento que eu me estabeleço, muda as áreas cerebrais e muda o tipo de esforço que eu tenho que fazer. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou plantar. Eu não preciso mais caçar, eu não preciso mais, sabe? O bicho está aqui agora. A minha vaquinha está aqui no quintal. Eu posso usar esse animal, entendeu? Não preciso caçar, não preciso exercer minha capacidade de direção, de analisar o solo, analisar as pegadas. Tá? Tudo isso desaparece a partir do momento que eu tenho o estabelecimento da agricultura. A gente perde até capacidades, né, Altran? Isso é importante, cara. Você vê que não tem jeito, né? O conforto é sempre inimigo. Se a gente parar para pensar, não estou aqui querendo dar uma de estoico pleno, não, que eu não sou, mas assim, a gente tenta ser pelo menos um pouquinho, para não ficar completamente abestalhado. Exatamente. Né? O conforto deixa a gente assim mesmo, abestalhado. Deixa a gente abestalhado. É inimigo do desenvolvimento. O conforto é inimigo do crescimento. Né?
E pessoal, aqui eu não estou falando em zona de conforto nesse sentido meio clichê que se usa hoje em dia, não. Estou falando do conforto diretamente Sim, mesmo. Falando de você ter as conforto. coisas à mão. Cara, a gente tem conforto para tudo hoje. Qual é a dificuldade? Se a gente, assim, com certeza vai ter um politicamente correto que vai dizer assim: tu tá falando isso porque tu tem casa, tu tá falando isso porque tu. Mas, meu amigo, se você pensar, até quem passa fome hoje tem conforto, comparado com os nossos Comparado, ancestrais de exatamente. 50 mil anos Não atrás. dá para Tá comparar. entendendo? Não Não dá dá para para comparar. comparar. Não dá. O desconforto. Ó, até quem passa fome hoje dorme num ambiente. Não, o cara dorme debaixo da ponte, mas ele tem um teto. Ele tem um colchão velho. A gente dormia na pedra, meu amigo, no Não tem um chão. predador Não para tem ir um lá comer ele. predador para comer. Tá entendendo? Tudo isso mudou drasticamente com a agricultura. É, Talvez essa tá. seja, assim, é muito complicado você dizer se foi positivo ou se foi negativo. Aquele livro Sapiens, do Yuval, ele sugere que foi um dos maiores erros da humanidade, né? A agricultura. E assim, se a gente pensar em termos de qualidade de vida, possivelmente foi um erro muito grande, né? Eu estou falando com você, está na Bahia hoje, eu estou falando com você de Fortaleza. A gente só está fazendo isso porque a agricultura possibilitou, não tem dúvida de que esse telefone celular e a internet, tudo isso de tecnologia que nós temos hoje foi por causa da agricultura. Mas assim, será que a gente não estaria melhor se a gente tivesse no planeta 500 mil habitantes, vivendo ainda como caçadores-coletores, por exemplo? Não sei, eu não sei até que ponto essa evolução que a gente teve tecnológica nos proporcionou evolução em qualidade de vida, né? A gente hoje desfruta de mais tempo com as pessoas, né? E temos condições de viver até os 80 anos de idade, mas assim, a gente também não vive tão bem, né? A gente já vive mais gordo, vive remendado, tem que fazer ponte safena, tem que botar estente. Assim, no final das contas, é difícil. Vai depender muito do critério, né, cara? É, Depende do ponto de é, vista, porque sempre vai ter aquele que vai dizer, não, mas hoje nós vivemos, nossa expectativa de vida é tanto. Eu falo, sim, mas isso é realmente melhor? Isso é realmente superior? Eu também não sei responder, não, Beltrán. é. Não sei responder, né? Eu não sei até que ponto a quantidade suplanta a qualidade ou a intensidade, né? São E critérios que também não dá pra gente ver, né? não tem como a gente julgar, né? Não tem como a gente julgar. Mas, cara, você vê, se a gente for entrar em questões históricas de desenvolvimento e adaptação, a gente tem tema aqui para mais ou menos um ano. É verdade, verdade. Quero ver uma coisa que a gente ficou de falar para o pessoal, porque a turma está Sim, esperando por sim, isso, sim. que é, Altran, aquela questão das características anatômicas do trato digestório, em termos de adaptação ao que se come. É aquela aula fenomenal que você deu, meu irmão. Daquela vez que você ficou puto daquele congresso, lembra? Daquela aula gravada? Lembro. Você lembra? Mas assim, aquela aula fenomenal, falando justamente sobre esse tema, onde você comparava o tamanho do seco. Eu vou deixar você falar. Explica pro pessoal aí, cara. Fala disso um pouquinho. É legal, é legal. Eu vou só abrir para ter certeza dos dados aqui, para não correr o risco de eu falar besteira, porque os dados às vezes somem da cabeça da gente, né? Mas Normal. é muito interessante isso que você tá comentando, porque é muito comum hoje a gente ver as pessoas falando, mas a gente tem que mudar, a gente tem que ser vegano, a gente tem que comer só isso, tem que comer só folha, só vegetal. E as pessoas esquecem que a decisão de mudar a alimentação não é acompanhada pela mudança morfológica do corpo. As pessoas esquecem que o comando cerebral pode decidir o que você vai fazer no ambiente, mas o teu corpo, ele tem princípios biológicos e físicos, né? Eu vou me tornar vegano. Massa, vai nessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o teu sistema digestório continua sendo o sistema digestório de onívoro e de viés carnívoro. Ele não vai mudar porque você decidiu ser vegano. Vai continuar a mesma coisa, né? Então eu gosto muito dessa parte porque permite que a gente converse sobre essas diferenças, cara, e a gente não precisa ir muito longe. A gente pode citar diferenças de primatas. A gente pode pegar o gorila, tá entendendo? O gorila, ele é um animal muito interessante e quando você observa um gorila, você vê que ele tem aquele bucho. E aquele bucho diz muito.
Não é porque ele bebe cerveja, não. Né? O bucho do ser humano é cerveja, mas no gorila não. No gorila é intestino grosso. Essa que é a parte interessante. E quando a gente analisa essa questão do ponto do prisma evolutivo, né, a gente entende que houve uma troca. Na medida em que porque é assim, quando o pessoal analisa essa questão de evolução e gasto calórico, essa coisa toda, a gente tem o seguinte, Adolfo, o gasto calórico, ele aumenta na medida em que aumenta o tamanho daquele animal. Porque eu tenho uma estrutura maior para manter viva, certo? Quando eu coloco o ser humano nesse gráfico, que é um gráfico assim bem interessante, que é proposto por um cara chamado Max Kleber, no livro The Fire of Life, tá? Que é o fogo da vida. Esse cara era um matemático, e ele propôs e analisou diversos, ele colocou em números e plotou num gráfico, e ele teve exatamente isso. Na medida que aumenta, há muito pouco desvio, é praticamente uma linha reta, na medida em que você vai aumentando o volume corporal, você vai aumentando o gasto calórico. É praticamente uma função do primeiro grau. E quando ele colocou o ser humano se mantém lá. Então significa que nós seguimos essa lei. Bom, se o organismo, ao aumentar de tamanho, gasta mais energia, o órgão dentro do organismo, ao aumentar de tamanho, deve gastar mais energia também. É uma conclusão lógica. E aí, quando seria um pensamento direto. Pensamento direto. E aí, o que é que a gente faz? Ele colocou na análise que ele fez, na realidade, a análise que os caras que formularam a hipótese do tecido caro, né, que é o Leslie Aiello, ela colocou num gráfico o tamanho dos órgãos e o consumo energético que deveria acontecer. Só que quando você olha para isso aqui, que deveria acontecer, e você joga do lado o que acontece, na prática a teoria é outra. Na prática, quando você vê, o cérebro tem um volume minúsculo, mas gasta trocentas calorias. E o intestino tem um volume maior e gasta menos. Então houve, ao longo do tempo, uma espécie de transformação, onde o cérebro foi priorizado e o intestino foi despriorizado. Não sei nem se existe essa palavra, mas ele foi preterido. Então agora tá... Foi preterido em termos de recursos energéticos, que é exatamente essa hipótese, que ele chama de hipótese do tecido caro, né? O Expensive Tissue Hypothesis, que é uma hipótese que já fez mais de 20 anos de existência já. E é legal essa hipótese porque ela mostra exatamente o que acontece. Quando você pega outros animais que têm um intestino muito longo e que, por consequência, são animais que consomem mais vegetais, o cérebro é menor. Né? Então você pegar, por exemplo, a questão dos gorilas, né? A questão dos nossos colegas primatas aí. Os gorilas têm um intestino grosso muito maior do que o intestino humano. E o cérebro bem menor. Né? Então, durante esse processo evolutivo, né, que a gente teve aí, depois que a gente começou a comer carne, lá 6, 5, 4 milhões de anos atrás, é mais ou menos o tempo que a gente come carne, esse aporte, tanto energético quanto de matéria-prima, veio de uma forma que possibilitou essa evolução. E aí o pessoal precisa entender que não é comer carne, eu estou comendo carne aqui, meu cérebro cresce. Não é isso. É um processo que acontece na população, não é no indivíduo. Então, na medida que os indivíduos vão comendo carne, aqueles que possuem mais recursos genéticos para fabricar um cérebro maior vão se reproduzir mais. Consequentemente, o cérebro naqueles descendentes, vai estar maior e assim sucessivamente. Seleção. É um processo de seleção. Né? E que acontece ao longo de diversas gerações. Uma coisa que eu expliquei na reunião da Rebelião Saudável essa semana, que o processo evolutivo ele não é calculado em anos, ele é calculado em gerações. É por isso que o processo evolutivo nos vírus acontece mais rápido que o processo evolutivo em gente. Né? Porque os vírus se reproduzem em gerações curtíssimas. A geração do ser humano demora 25 anos. Né? Então, na medida que a gente começou a comer carne, começou a ter nutrição e energia para favorecer. Porque a carne é um alimento que é digerido muito mais facilmente e sobra muito mais energia. Né? Então,
tenho, por exemplo, coisas que só tem na carne, DHA e EPA, que é o ácido docosahexanoico e o ácido eicosapentanoico, que são dois ômega 3, que é a base da formação do nosso cérebro, né? Que a gente tem grande quantidade no cérebro. Então, na medida que eu comecei a ter esses nutrientes, eu tenho disponibilidade. Disponibilidade gera, né? E, no caso, não aconteceu isso com os gorilas, por exemplo, que a gente tem um ancestral comum lá atrás, né? Então, o que é que a gente observa? Os animais herbívoros, eles têm uma estrutura intestinal, especialmente o intestino grosso, muito maior, que é exatamente o que está lá na barriga do gorila. Esse intestino grosso na barriga do gorila é quem faz a maior parte do processo digestivo do gorila, mas não é o próprio gorila que faz essa digestão. Essa é a parte legal. São as bactérias que estão no intestino do gorila. Tá entendendo? Porque assim, nenhum ser vivo, nenhum animal, melhor dizendo, desculpa, nenhum animal tem capacidade de digerir celulose, madeira. Só quem tem capacidade de digerir madeira são micro-organismos, bactérias e protozoários, né? Então, lá no intestino do gorila, tá cheio, no intestino grosso, tá cheio de bactérias. E essas bactérias fazem o processo digestivo e liberam substâncias que o gorila absorve. Nós não temos essas bactérias. O gorila deve ser um cara muito desagradável, né? Por quê? Deve ser um peidão danado. Mas, olha... Exato, porque essas bactérias estão fermentando. Geram gás. Né? Geram gás. Essa vai ser a live do gorila peidão. Altran, fazer um adendo de uma coisa que você falou que eu considero extremamente importante e que é bom que o pessoal saiba. Vocês ouviram que o Altran falou em EPA e DHA, que são os dois ômega 3 que a gente mais valoriza, né, na nossa alimentação? Ele está na carne, pessoal. Então é bom vocês saberem isso. Vocês não precisam comer salmões selvagens dos mares do norte para ter ômega 3, não. Se você comer gado, tem bastante ômega 3. Exatamente. E isso me traz para uma coisa que está dentro do nosso tema hoje, Altran, que é o seguinte. Pessoal, o maior problema que nós temos hoje na alimentação em termos de ômegas não é falta de ômega 3, é excesso de ômega 6. Que vem de onde, Altran? Fala aí, pessoal, só para não ficar sem graça. Fundamentalmente dos óleos de semente. Exatamente. Né? Os óleos de semente que não sei nem como é que usa, qual é a palavra que a gente usa, mas o óleo de soja, por exemplo, subiu 1000% nos últimos 100 anos o consumo. Eu estava, inclusive, lendo a concentração, porque, assim, peraí, vou dar uma pausa para eu concluir o raciocínio anterior, senão a gente viaja aqui na questão dos óleos, porque tem muito assunto também. Mas só para vocês, pessoal que está escutando aqui, ter a ideia. Eu estou aqui com os números aqui na minha frente. Se você pegar o sistema digestório do gorila, 25% é estômago, 14% é intestino delgado, que é o primeiro, 7% é o seco, 53% é o cólon. Então, 53% é intestino grosso. Se você pega o do ser humano, 17% é estômago, 67% é intestino delgado, o seco é nada. Peterinho e o intestino grosso só 17%. Então, olha a inversão, né? Para o pessoal poder entender. É exatamente isso que eu estava falando. São as bactérias do intestino grosso que estão lá. Nós não temos intestino grosso suficiente para gerar isso. Nós nem absorvemos tanto nutriente no intestino grosso. Na verdade, a gente absorve praticamente nada. Só uma reabsorção de água. Então, a gente tem muito pouca estrutura para suportar tanto vegetal na nossa alimentação. Tá entendendo? Então, quer dizer, usar 75% da nossa alimentação proveniente de grãos, cara, é uma ideia de jirico. É cultivar bosta, né, Altran? Cultivar bosta. Exatamente. Eu não vou deixar de comentar isso. Você falou um negócio importante, porque essa questão das bactérias processando os alimentos vegetais e gerando nutrientes, ela é muito levantada como sendo algo tremendamente positivo. Eu falo para vocês, pessoal, existem algumas substâncias positivas que são produzidas nesse processo, sim, mas talvez o volume seja bem pequeno e muitas vezes a disponibilização delas é numa porção do intestino onde você já não tem mais absorção
interessante. Então, no fim das contas, é assim, é como se a gente tivesse um grupo de pessoas que quer porque quer dar um motivo para você comer aquilo. E, só que isso não se sustenta. Tá? Eu, particularmente, trabalho muito Neotran com prescrição de manipulados. Eu prefiro pegar essas substâncias, então, que são positivas, prescrever concentrado dentro de uma cápsula. Uhum. Você quer aquele benefício? Você vai ter. E aí Exato. você usa aquilo, né? E vai aproveitar, porque também é outra coisa que a gente ouve muito Neotran. Ah, mas na forma natural o nutriente é melhor. Eu falo, olha, algumas coisas sim, outras não, e isso varia bastante, o que me leva sempre a dizer que generalizar, como sempre, né, é ruim. Então não dá para generalizar nada, né? Nem para É o bem nem para o verdade. mal, tem que analisar caso a caso, ponto a ponto. É Né? verdade. E eu acho que no caso dos grãos, cara, os riscos e os malefícios suplantam em muito a, os benefícios. Porque não é comida de gente. A gente tem que partir dessa premissa, tá entendendo, Adolfo? Não é comida para o nosso trato, o nosso sistema digestório não está adaptado para isso. É diferente de você dar grão para um roedor. Diferente de você dar grão para um bicho que tem dentição própria para pegar aqueles negocinhos, né? O roedor que tem os dentes grandes, né? O roedor que tem aqueles incisivos evoluídos, desenvolvidos para quebrar os grãos. Tá entendendo? Foi A gente não tem desenhado para isso. Foi isso. desenhado para isso, né? É, 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 é a ordem dos lagomorfos, né? São os roedores, é coelho, rato, topeira, né? Né? Capivara, dessa ordem, né? Então, voltando então, já que a gente viu essa história do sistema digestivo, entendeu que o sistema digestivo é muito maior o intestino grosso do gorila do que o nosso, e por conta disso é que eles podem comer vegetais, podem comer grãos e não tem tanto problema. Quando a gente pensa na questão calórica, aí é outro ponto importante. Os gorilas passam o dia todo comendo. Tá entendendo? O dia todo comendo. Eles não param. 80% do dia comendo. Os outros 20% é dormindo ou fazendo gorilinha. Tá entendendo? Então, assim. Aí você vê assim, porra, eles passam 80% do dia comendo. Aí a gente traz um paralelo pro ser humano. Como é que é um ser humano que é vegano? Passa a maior parte do tempo comendo porque tá morrendo de fome o tempo todo. E o cara que não é vegano, mas que tem uma alimentação tradicional, tem que comer de 3 em 3 horas porque senão morre de fome. Tá entendendo? Então a gente traça esses paralelos e fica bem claro como é que deve ser e como é que não deve ser. E, consequentemente, como é que fica essa nossa vida, né? Essa nossa questão da nossa alimentação. Agora, é interessante, Adolfo, você falou da questão do ômega 6, né? O ômega 6 é derivado de grãos. Foi por Tá isso que eu entendendo? falei. Pois é, são sementes específicas que são de onde é retirado, né? Que é no caso a soja, o milho, o algodão, o girassol e a linhaça, né? Que é como é que ele chama a planta que dá o óleo de canola? É a couza, É né? o. É couza. Né? A É, couza, couza. né? Que em inglês é rapeseed, né? Que é a semente do estupro, Do né? estupro. Rapeseed. É impressionante. Não entendi, nunca entendi essa palavra deles. Mas o que é que acontece? São sementes cuja quantidade de óleo não é tão grande, então é um malabarismo que tem que ser feito para poder extrair o óleo, com processos de branqueamento, Detergentes. detergente, solvente, trocentos processos químicos para poder você ter aquele óleozinho que fica bonitinho lá na prateleira do supermercado. E aí você tem uma alta concentração dessa substância que você falou, que é o ômega 6, especialmente um ácido graxo chamado ácido linoleico, que é o ômega 6 que a nutrição considera essencial. Tá entendendo? Só que o nosso processo de conversão do ácido linoleico
ele entra como, ele é um ômega 6, né? E nós temos se a gente fosse pegar aí a parelha dele, vamos dizer assim, de ômega 3, seria o ácido alfa-linolênico, né? Que é o linoleico é ômega 6, o linolênico é ômega 3. Então, quando a gente era lá das cavernas, a gente tinha uma proporção de ômega 6 e de ômega 3 ingerida mais ou menos de 1:1, que era uma proporção bem razoável, né? Porque a gente estava comendo muito animais, muito caça, e comendo pouco vegetal, que o ômega 6 é de origem vegetal. Você vai encontrar muito pouco ômega 6 nos alimentos de origem animal, né? E aí o que aconteceu? A gente passou a comer mais ômega 6, encheu o papo de ácido linoleico quando a gente começou a usar óleos de semente. E aí a proporção que era de 1:1 descompensou, subiu o ômega 6 de uma forma assustadora e a de ômega 3 proporcionalmente caiu. Ficou lá embaixo. Ficou lá embaixo. É que eu gosto de lembrar disso, Altran, porque hoje a gente vive muitas ideias de soluções fáceis para as coisas. Então é muito comum o pessoal dizer, então tome ômega 3. Eu falo, olha, não é tão simples. Até porque se eu tiver um excesso dos dois, eu vou ter problema, inclusive, pelo excesso de ambos. Uhum. Nada que é bom em excesso. Né? Então a gente tem que ter essa dimensão. Eu prescrevo ômega 3? Prescrevo. Mas eu prescrevo hoje em dia muito menos do que já prescrevi no tempo que eu era menos sabido do que eu sou hoje. Então a gente tem que saber, pessoal, que a gente com o tempo tem que ir ficando menos burro, tá? Isso é importante, fundamental, né? Então, hoje a pressão já é menor. Por quê? Porque é ruim? Não, é maravilhoso para quem precisa, né? É muito melhor, na minha visão, sabe, Adolfo? É muito melhor você prescrever, entre aspas, diminuir o ômega 6 na alimentação, do que você prescrever aumentar o ômega 3 e não tocar no assunto do ômega 6. Porque não adianta nada, o cara sai do teu consultório. Ah, não, vou tomar ômega 3 aqui, porque essas cápsulas, não sei o que, e continua usando óleo de soja para fazer o ovo. É isso que eu ensino nos cursos, Altran. Eu falo isso para os colegas. Olha, antes de pensar em dar ômega 3, garanta a redução do ômega 6. Se você fizer isso, depois você até pode dar seu ômega 3, ou se você quer dar um ômega 3 específico para finalidade específica, vá lá. Mas antes, garanta, né, a redução do ômega 6, porque senão você vai acabar tendo excesso dos dois. Você pode estar tentando ajudar a criar um novo problema, né? Agora, outra está vendo aqui que tem uma pergunta. A Lila fez uma pergunta aqui em duas partes. Deixa eu ver. Ó, olha só. Será que a gente vai saber responder? Pergunta em duas partes é porque a pessoa deve ser pergunta complexa. Ó, a Lila é oncopediatra. Tá? Lila é oncopediatra. Ela é sensacional. Mas vamos lá, olha só. Ela botou aqui. Quero a pergunta. Eu não prescrevo dieta, mas nutri sim. Meu paciente oncológico de pediatria tem prescrição da nutrição clínica hospitalar grãos, no mínimo feijão, que é feito em grande quantidade. Aí ela continua. Aí o paciente pediátrico descreve dispepsia, etc. Esperado, né? Sempre se pensa que a quimioterapia é culpada. Não tiro a razão em partes, mas não 100%. E como os grãos interferem na digestibilidade deles? A alternância é sua, vai. Vai daí, vai. Como os grãos interferem na digestibilidade? Excelente, Lila, sua pergunta muito, muito boa, dá uma oportunidade grande para nós. Pois é, uma das características dos grãos, especialmente das leguminosas, ela tocou aí no feijão, é a presença dos inibidores enzimáticos, né? Então, a gente tem os grãos, especialmente as leguminosas, tem inibidores enzimáticos, dentre eles inibidores de tripsina, inibidores de quimotripsina, que dificultam a digestão. Então, imagina você comer uma coisa, Adolfo, que dificulta o processo digestivo. Tá entendendo? Isso sem a gente contabilizar lectinas, que são aglutininas que vão desencadear aumento de permeabilidade intestinal. Isso sem a gente contar ainda nos grãos, ainda nas leguminosas, as fibras que causam fermentação assustadora, como a rafinose, por exemplo, que é uma fibra que tem no feijão, que, meu amigo, feijão é um negócio carburante, né? Você começa... Gostei do termo. Você começa carburante a é carburar. ótimo.
Então, cara, quer dizer, você fazer isso com uma pessoa que está em quimioterapia, nossa senhora, bicho, é falta de amor ao próximo. É judiação. É, judiação. A gente vai estar introduzindo aí uma série de antinutrientes, como a Altran colocou, uma série de bloqueadores de nutrientes, né? Não só no sentido de impedir a digestão, mas também de impedir a absorção. Vai inserindo alguns venenos, né? Que vão inflamar esse intestino. Fora que, vamos imaginar que a pessoa que está em decúbito o tempo inteiro, praticamente, deitado o tempo todo, começar a ter gases, é uma maldade. Né? E é incrível, Altran, porque a Lila fala isso, de dentro de uma unidade hospitalar, que tem uma função muito importante, né? Oncopediatria, vamos colocar, é um negócio muito importante, né? Ela está dizendo que vai contratar você como nutricionista oncológico pediátrico, viu? Então, então assim, não é qualquer lugar, entende? Mas a gente vê isso, até alguns colegas nossos, da própria Rebelião, quando o pessoal é internado, está com alguém internado, o pessoal às vezes fotografa, né? As alimentações que são propostas. E assim, pessoal, por favor, isso não é nenhuma crítica direta aos colegas, não. A gente sabe que tem uma série de outros problemas. Que o nutricionista no hospital às vezes quer fazer um trabalho muito melhor, mas ele é impedido por questões. Forças ocultas. Às vezes questões gerenciais, né? Às vezes questões de custos, mas tá bom. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: independente do motivo, a conduta quase sempre ela tem muitas coisas que não estão muito próximas do ideal, né, Altran? É realmente bem complicado, cara. E assim, aí a Lila colocou aí. Aí o pobrezinho tá com gases, aí Galo Fital. prescreve Luftal. Aí tá com dor no estômago e prescreve algum prazol. Omeprazol. Gente, cara, o que eu acho interessante, sabe, Adolfo, é por que as pessoas elas não conseguem perceber que tá errado. Não é tão complicado, né? Não é. Não é. Bicho, não é ciência, não é física para levar a pessoa para Marte, não. Ou para problema tecnológico para botar o James Webb no espaço. Eu estava escutando uma entrevista com o Neil deGrasse Tyson, ele dizendo o problema de engenharia que teve que ser resolvido para colocar um espelho daquele tamanho no céu. Só a dobradura, só a dobradura. Eu assisti no documentário falando sobre isso. Mas vai, continue, vai daí. Aí, quer dizer, não é um problema desse tipo, não, cara. Pô, se eu tô dando feijão, a pessoa tá passando mal, a pessoa tá com gás, a pessoa tá sentindo dor no estômago, para de dar feijão, brother. Você falou agora parecendo aquele galinho do filme do surf. Não é? Para de dar feijão. Pô, se eu tô é tão óbvio isso. Não, mas não pode faltar feijão, porque a feijão é um alimento essencial. Eu escutei hoje não, ontem isso, cara, num vídeo, porque as pessoas mandam essas coisas pra gente. E o pior, a gente ainda pede. A gente pede para as pessoas mandarem. É que o pessoal Aí o cara pede pra gente opinar, né? O pessoal pede pra gente opinar. Aí o cara mandou um vídeo pra mim, daquele bombadão, que falou que margarina é melhor do que manteiga, dizendo que feijão é um alimento completo. Gente, ele abriu a boca para dizer que feijão é um alimento completo. Pois é. Cara, se feijão é um alimento completo, fígado não é nem superalimento. Fígado vai me transformar no Sou super-herói. Thanos. Né? Pô, você é do mal, meu. Pois é, porque esse feijão é um alimento completo. Cara, que coisa louca. Que coisa louca. Mas, Altran, você sabe que a gente vem recebendo essas cargas informacionais há muito tempo, né? Que aqui, basicamente, na área de vocês, é aquela história. Não, mas o feijão, quando junta com arroz, a composição proteica é ideal. Eu fico, sério? Não, porque às vezes eu pergunto se ele está de sacanagem, porque não é possível, cara. É a mesma história de dizer que o feijão é rico em proteína. Aí eu falo assim, gente, ó, nós temos uma legislação e algumas normas
que determinam essas nomenclaturas. Então, se tiver 10% de proteína, é considerado rico em proteína. Só que um bife tem 25, 26, 22. E aí? É mais do que o dobro. Então, quem é que é rico? Né? Essas coisas são colocadas de uma forma não sei, Elton, não sei se é iludir, não sei se esse é o objetivo, não sei se é só Cara, porque é mal feito, eu não sei, cara. O que você acha? eu não tenho, eu já tentei, sabe, pegar, entender por que que as pessoas, por que que os nutricionistas e os professores de faculdade falam esse tipo de coisa. Já, juro que eu já tentei. E eu não consigo entender, porque existem algumas coisas que são básicas, entendeu? Básicas dentro da questão. A Lila colocou aí, dá feijão com beterraba, porque as hemácias estão baixas. É, Eu tive uma professora da faculdade que disse que beterraba era uma boa fonte de ferro. Cara, sabe, eu acho que falta um raciocínio biológico, tá entendendo? Beterraba é um tubérculo. Tubérculo é a reserva energética da planta. Então, beterraba nunca vai ser rico em ferro. É igual dizer que ora pronobis é fonte de proteína, que tem mais proteína do que a carne. Gente, a pessoa que olha para uma folha e que mastiga uma folha não pode, em sã consciência, achar que aquilo ali tem mais proteína do que um bife. Não dá. é difícil até de ouvir isso. É uma alucinação coletiva, tá entendendo? E, cara, esses conceitos e essas coisas são passadas boca a boca. E aí, quando você chega para descobrir de onde é que veio isso aí. Porque a tabela TACO, que não é a melhor tabela nutricional, mas é a tabela que é usada pelos nutricionistas, tem lá, cara, beterraba. Tem 0,8 miligramas cada 100 gramas de beterraba. Não tem nada de... Ferro é um negócio que não é nem o cheiro do ferro na beterraba. Mas é assim, a pessoa escutou e porque ela escutou, ela Repete. repete. E eu não sei por que isso acontece. Eu queria entender por que isso acontece tanto na nutrição. Porque na medicina acontece muito menos, na minha opinião. Não, é a mesma coisa. Tu acha? Altran é igual. É igual. Olha, você sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo todo mundo preocupado com o processo. Então criaram essa lenda que vem dos filmes, né, Uhum. de que tudo vai dar processo. Então o profissional jovem, ele é facilmente cooptável pela ideia de que se ele segue as normas, ele não vai ter problemas com o processo. E aí ele se torna um refém desse conceito. Porque até profissionais já tarimbados, que já trabalham há muito tempo, colegas, na hora de entrar com uma conduta um pouco nova ou diferente, eu noto eles com medo. Eu pergunto, vem cá, você não sabe o que está fazendo? Está com medo de quê? Ai, não, porque isso. Não, será que tem alguma diretriz que manda fazer isso? Eu falo, ô caceta, não tem diretriz, não. A gente está vendo que funciona, a gente sabe como funciona. A gente vai fazer aqui. Tem os estudos que lastreiam aqui a ideia que a gente está querendo aplicar. Ah, mas e se der errado? Gente, vem cá, cadê? Lembra aquela brincadeira que eu faço da ferramenta humana que o pessoal precisa usar muito e que é bom, é importante, né? O cérebro, É. né? Aquela que está entre as duas orelhas. Então, as duas orelhas. E entra também uma coisa, você falou um negócio importante, Altran, você falou de tantas outras coisas, mas um negócio que eu quero me pegar um pouquinho, que é o seguinte, você falou que falta o raciocínio biológico. Eu noto que hoje a formação profissional ela é muito pela ponta, sabe? Eu falei que a Isa está com a gente agora, é estagiária de medicina. E eu estava conversando com ela, a primeira semana dela com a gente, eu basicamente estou conversando com ela sobre metabolismo de macronutrientes e bioenergética. Porque se você não cuida disso, você não vai conseguir andar. Só que para você cuidar disso, você tem que entender muita coisa de citologia. Só que para entender citologia, você vai ter que entender muita coisa de química orgânica e inorgânica. Que Sim. se você não entender física, você também não vai entender. Só que o que a gente aprende, Altran? Vou fazer biológicas que não precisa de física e matemática. É. São conhecimentos separados. Quando eu dava aula,
era o conhecimento que só existia dentro de sala de aula. Fora da sala de aula não existia. Eu lembro uma vez, meu filho mais velho, acho que ele estava tipo com uns 12, 13 anos de idade, estava começando a ver física pela primeira vez, né? E isso aí não é culpa dos pequenos, não, gente. É o sistema de ensino que está bem falho, realmente. Ele estava começando a ver física e estava falando sobre a questão do cálculo da velocidade, né? E aí eu disse para ele qual é a fórmula para a gente calcular o cálculo da velocidade. Ele disse, papai, eu não lembro. Eu digo, tá certo. Como é que a gente mede velocidade no carro? Ah, tem um ponteirinho lá que marca quantos quilômetros por hora. Qual é a fórmula da velocidade? Não entendi, papai. Você tá entendendo? Falta o professor encaixar o conhecimento com a vida. A pessoa sai de... É assim, velocidade é igual a distância sobre tempo. Fechou a porta da sala, pluf, aquele conhecimento não serve para mais nada. Ele se perde. Ele se perde. É. Como assim? Tá entendendo? Eu acho muito interessante. E uma coisa que eu tenho observado, tanto na medicina quanto na nutrição, é que as pessoas não querem conhecer a base. Eu quero ir para a ponta. Eu lembro dos meus colegas da Funciona, não faculdade. sustenta. Não sustenta. Eu lembro dos meus colegas da faculdade querendo aprender como é que prescrevia dieta. Mas não queria estudar bioquímica. Não quer estudar biologia celular, citologia. Mas já quer prescrever dieta. É por isso que depois vai achar que carboidrato é alimento essencial. Pois é. Ou não vai entender quando a gente fala que não é. E aí começa a virar essa babaquice, Altran, de você é contra tal coisa, você é a favor de tal outra coisa. Eu falo, gente, não é assim que funciona, não. Não estamos falando de time de futebol, né? Mas eu quero fazer uma pequena homenagem aqui, porque eu sou, Altran, eu sou um grande admirador dos professores, tá? Então, nós temos nossa amizade, nós dois, uma das coisas que eu admiro muito em você, isso. Acho que os professores, eles precisam ser mais ainda elevados, porque eu acho que a coisa precisa ser dessa forma. E tem que fazer uma homenagem aqui ao cara que me fez, dois caras que me fizeram ver a física de outra maneira. Um é meu pai, que sempre falou no assunto, meu pai é engenheiro civil e me botou no raciocínio disso, mas outro foi um professor meu chamado Rui Soledade. Se algum dia ele vir esse vídeo, sinta-se homenageado. Grande Miguelito. Legal. Ele fazia exatamente o que você falou. Ele trazia física, Altran, para o dia a dia da gente. E isso faz você ver as coisas de outra forma. E você está certo. Da mesma maneira que eu busco trazer a biologia, a química, a física e até a computação para dentro do ensino da parte da saúde. Sim. Né? E eu noto que, assim, infelizmente, eu consigo atingir menos pessoas que eu gostaria. Né? Mas aqueles que atingem, o resultado é bacana. É verdade. Que a gente alcança, o resultado é bacana. É uma questão bem filosófica, sabe? Porque a gente vive numa sociedade onde criou-se esse mito de que os fins justificam os meios, né? E as pessoas, elas acham que o conhecimento é um meio para passar no concurso, é um meio para passar no vestibular, é um meio para ganhar dinheiro, mas o conhecimento é um fim. É isso que as pessoas precisam entender. O conhecimento, ele é um fim. Quando eu levanto, a minha namorada, ela exclama muito, cara, tu levanta 5h30 para estudar. Eu digo, cara, eu levanto 5h30 com tesão para pegar um livro e estudar. Porque o conhecimento, para mim, ele é um fim. Eu estudo porque eu estudo. Eu amo porque eu amo. E eu estudo porque eu estudo. Tá entendendo? Eu adoro pegar... Cara, quando eu tô lendo um livro que eu vejo um conceito que eu não sabia, bicho, sensacional. Dá vontade de soltar fogos de artifício. E dá vontade de contar para todo mundo. Todo mundo. Aí eu vejo um conceito que eu não lembrava, aí já me vem ideia para fazer um post, sabe, um negócio assim, é muito legal isso. Mas se perdeu, quando a gente vê no passado, a gente vê, por exemplo, o movimento renascentista, o movimento do iluminismo, né? Vamos pegar um Leonardo da Vinci, cara, que Leonardo da Vinci a gente se distancia muito porque o cara era surreal, né? Era um ET. Era um ET, era um espírito iluminado.
Mas naquela época, as pessoas, eu tenho certeza que tinham pessoas como hoje, mas se investigava as coisas pelo prazer de se investigar. Sentar, como a lenda diz, né, que Newton estava sentado e a maçã caiu. Gente, a maçã caiu na cabeça de muita gente. Mas só esse cara pegou a maçã e disse, cara, por que que isso caiu? Você está entendendo? Então, esse vislumbre, essa curiosidade, essa empolgação pelas coisas da natureza para você aprender, tá? É um negócio que não existe mais hoje em dia, Precisamos né? resgatar, cara. As coisas É, são é, práticas. Onde é que é vai, uma frase, como é que eu vou aplicar? é uma frase que eu gosto muito, Altran, a frase que eu botei na rede social há um tempo atrás, onde não tem curiosidade, morreu a humanidade, né, cara? Não tem É jeito. verdade. Mas, irmão, vamos fechando, porque está chegando no É seu tempo, verdade. que eu sei. É Você me verdade. avisou. Dizendo aqui, antes de tudo, obrigado, porque, cara, eu adoro fazer live com você, velho. Cara, é bom demais fazer live a gente junto, cara. A gente se Quando distrai. junta dois nerds, já fica bem legal. É muito bom. A Né? gente depois monta mais uma, mas obrigado, irmão, mais uma vez, tá? Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente. Eu vou passar a palavra para o Tran fazer suas últimas considerações. Só lembrar vocês, pessoal, quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, tá? O meu tá como Medicina de Atitude. O seu é o canal Nome da bonito. Rebelião, né? É, Ficou Henrique legal, Altran. né? Eu sou Henrique Altran em todo canto, cara. Mas o canal lá tá como Henrique Altran ou tá como Henrique Rebelião Altran também. Saudável? Henrique Henrique Altran Altran também. também. Henrique Então Altran. pronto. Pessoal, por favor, se vocês se inscrevem no nosso canal no YouTube, vocês estão ajudando a gente um bocado a continuar esse tipo de trabalho de divulgação científica, divulgação filosófica, tá? E vendo nossas caras de fuinha, gente, fazendo você dar risada de vez em Exatamente. quando. Então eu deixo aqui meu agradecimento e Altran, passo a palavra a você para concluir. Cara, para mim é uma satisfação muito grande fazer live contigo, cara. Você é amigão do peito já, a gente nunca se viu, né? Se viu sim, a gente já se viu. A gente nunca se Não encontrou pessoalmente, pessoalmente, né? Mas você é um amigão já que eu tenho, já tenho muito em alta conta, faço em alta conta, minhas suas né? palavras. Em 2023 a gente tem que se encontrar, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Temos Já inclusive vai o para nosso projeto itinerante que a gente precisa botar para frente, já né? vai para 4 anos que a gente se conhece e a gente não se encontra. Isso é É uma isso falta de mesmo. esculhambação, um negócio desse, pelo amor de Deus. Verdade, concordo com Né? você, irmão. Faço minhas suas Mas palavras. cara, eu queria concluir exatamente dizendo disso, que a gente precisa resgatar esse entusiasmo com a vida. Você está entendendo? Eu vejo muitas pessoas que vivem um ano repetidas vezes, né? A pessoa tem 50 anos de idade, ela viveu 50 anos iguais. Ela está entediada, ela está cabisbaixa, ela não consegue ver as maravilhas que a gente tem na frente. Tá entendendo? E assim, eu sei que às vezes é difícil, a gente está num país que não ajuda, a gente está numa região que é complicada, né? Eu sei que isso é difícil, mas, cara, em todo canto que a gente olha, todo lugar que a gente vê, todo, todo livro que a gente abre, todo fenômeno da natureza que a gente vê, a gente tem como aproveitar isso de forma consciente, mas a gente precisa estar presente, tá entendendo? A gente precisa estar presente, né? E às vezes a gente está tão aéreo e as coisas passam pela frente da gente, a gente não consegue perceber. Então a gente precisa estar presente, a gente precisa estar aonde a gente está, a gente precisa estar psicologicamente, mentalmente, aonde a gente está fisicamente. E continuar se maravilhando com as coisas. Tá entendendo? Continuar se maravilhando com as coisas complexas, que a gente sabe que existem muitas coisas complexas, mas se maravilhar com as coisas simples também. Eu acho que a gente tem muita coisa para desfrutar no mundo. Não estou falando só de prazer, mas de aprendizado, de evolução, de pessoas para conhecer. E a gente, às vezes, se enclausura naquele mundinho por trás de uma tela. E a gente vê muito isso hoje com jovens. E isso me deixa muito triste, porque a humanidade, a minha namorada, enquanto a gente estava conversando, ela foi mandando as mensagens para mim, é legal que vai aparecendo aqui, ela tem uns insights muito legais. E a gente evoluiu muito tecnologicamente, mas a gente não evoluiu o que a gente
gente evoluiu tecnologicamente, já pensou se a gente tivesse evoluído humanamente também? Onde é que a gente não estava? Tem uma palestrante e professora da Nova Acrópole, que você deve conhecer com certeza, que é conhecidíssima, que é a Lúcia Helena Galvão, que é uma figura incrível, que ela tem um exemplo muito legal. Ela disse que estava dando aula e o celular tocou. E era a nona sinfonia do Beethoven. E ela, naquele momento, olha como é a mente da pessoa que está preparada, né? Naquele momento ela ficou, caraca, meu irmão, há 3 anos atrás o celular tocava trim, trim, trim. Hoje está tocando a nona sinfonia do Beethoven. Já pensou se a gente em 3 anos evoluísse o que o celular Desse evoluiu só jeito. no toque? Tá entendendo? Bem pensado. Não é muito legal o exemplo? Eu fiquei, cara, não é que é verdade, bicho? Então a gente muitas vezes a gente se fecha nesse mundo tecnológico e tudo mais e acha que nós somos o suprassumo da coisa, e a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que evoluir ainda. E se manter nessa postura, sabe? Nessa postura de ser hoje menos burro do que fomos ontem. E continuar assim, sabendo que a gente Precisamos. a gente nunca vai deixar de ser burro. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem coisa para aprender. Mas Isso é verdade. menos burro de cada vez a gente consegue. Vale a pena. Vale a A pena. gente precisa perceber que os desafios ainda existem. E se você alguma hora achar que não tem desafio mais, procura. Você vai perceber que tem. Sempre tem. E é o que faz a gente ser humano, é o que faz a gente desenvolver, né? Então tá bom. Vamos lá. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Irmão, mais uma vez, muito Show de obrigado. bola. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, É isso tchau. aí. Falou. Tchau, tchau. Valeu.